Que a graça, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você neste dia. Hoje é terça-feira, primeiro dia de abril, iniciando mais um mês. Estamos de volta aqui para a nossa meditação na Palavra de Deus. Vou ler aqui um versículo no capítulo 12 do livro de Apocalipse, o livro que nós estamos meditando nele. E eu vou ler o verso 17, que diz assim: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Esse capítulo 12, ele inicia então o terceiro ciclo da história ali dos fim dos tempos, que é a escatologia, e ele inicia aqui então um novo assunto. E esse capítulo 12, ele é um capítulo repleto de simbolismo e que faz parte da narrativa apocalíptica de João. Este capítulo aborda temas de conflito espiritual e luta entre o bem e o mal, né, e a proteção de Deus sobre o seu povo. Ele oferece uma visão panorâmica da história da salvação, da oposição de Satanás e da fidelidade de Deus em proteger os seus. Então vale a pena você ler ele. Mas vamos fazer aqui um pequeno resumo do que trata esse capítulo, né? E o primeiro, no verso 1 a 6, ele vai falar da mulher e o dragão. A mulher, descrita no capítulo 12 como vestida de sol, né, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas, essa imagem ela simboliza o povo de Deus, que é Israel, e também pode ser vista como representando Maria, que deu à luz o Messias. E o dragão, né, especificamente aqui começa a aparecer no verso 9, um dragão vermelho, né, é identificado como Satanás. Seu alvo é a mulher e seu filho, simbolizando a sua batalha contra a obra de Deus e a vinda de Cristo. A descrição do dragão com 7 cabeças, 10 chifres e uma cauda que arrasta a terça parte das estrelas reflete seu imenso poder e malignidade. Não podemos subestimar a força desse inimigo. Ainda nesses versos, né, de 1 a 6, fala sobre o nascimento do filho. O filho da mulher, que é como um menino, né, é um homem. É claramente uma referência a Jesus Cristo, que governará todas as nações e cuja ascensão é um tema essencial no Novo Testamento. O dragão tenta devorar o menino, simbolizando os esforços de Satanás para impedir a obra redentora de Cristo. Satanás, desde que Deus prometeu a vinda do Messias, ele trabalhou para tentar destruir a nação de Israel a fim de que Cristo não nascesse. O verso 7 a 12 fala da ascensão, né, e a guerra no céu. Então a guerra no céu, Miguel e seus anjos lutam contra o dragão e seus anjos. Essa batalha representa a luta contínua entre as forças do bem e do mal. A vitória de Miguel e a expulsão de Satanás do céu ilustram a derrota final do inimigo de Deus. A proclamação da vitória, também falada nesse versículo, a voz no céu proclama a vitória sobre o acusador, destacando que o reino de Deus e a salvação foram estabelecidos. A superação do dragão é atribuída ao sacrifício do Cordeiro, enfatizando a centralidade de Cristo na vitória sobre o mal. Quando Cristo subiu ao céu depois da sua morte, é que o dragão foi expulso. Os versos 13 a 17, os versículos, fala da perseguição da mulher. O dragão expulso do céu persegue a mulher, simbolizando a oposição contínua que o povo de Deus enfrenta. A proteção da mulher com asas para voar ao deserto indica a providência de Deus em cuidar do seu povo, mesmo em tempos de tribulação. Além disso, a ira do dragão se volta contra os remanescentes da semente da mulher, referindo-se aos crentes que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus.
Isso sugere que a batalha espiritual não é apenas histórica, mas continua na vida da igreja. Bom, como nós interpretamos o capítulo 12 de Apocalipse? Primeiro, como uma luta espiritual. Apocalipse 12 é uma representação da batalha espiritual entre Cristo e Satanás que se estende ao longo da história. Ele ensina que desde a vinda de Cristo, a resistência ao povo de Deus está presente e que essa batalha tem repercussões espirituais tangíveis. Então lembre-se bem, é uma luta entre Satanás e Jesus Cristo. Aí nós cristãos estamos aí no meio dessa batalha e nós não temos forças para lutar contra Satanás. É Cristo em nós. Nós podemos interpretar também esse capítulo 12 como mostrando a soberania de Deus. O capítulo destaca a soberania de Deus e a ligação entre a história da salvação, a queda de Satanás e a proteção do seu povo. O fato de que a mulher é providencialmente protegida mostra que Deus cuida de sua igreja mesmo em meio à opressão. Interpretamos também mostrando a centralidade de Cristo. O filho da mulher representa Jesus, cuja vitória na cruz resulta na derrota do dragão. O sacrifício de Cristo é fundamental para sublinhar que a redenção e a salvação são alcançadas através do seu sangue. Esse versículo mostra claramente ali que Jesus Cristo é o centro de todas estas atenção, porque ele vai ser a causa da derrota de Satanás. E podemos interpretar também como um chamado à perseverança esse capítulo 12. O capítulo conclui com a cena da batalha espiritual que continua enquanto os crentes são chamados a perseverar na fé. Os remanescentes que guardam os mandamentos e o testemunho de Jesus são uma referência clara à fidelidade da igreja em um mundo hostil. Podemos aplicar esse entendimento dessa mensagem, podemos aplicar pelo menos 4 aplicações, e uma delas nós temos que reconhecer a batalha espiritual. Os crentes devem estar cientes da realidade da luta espiritual que enfrentam diariamente. O entendimento que existe um adversário ativo que persegue a fé dos seguidores de Cristo deve levar à vigilância e à oração constante. Então, é muito importante que você reconheça que existe uma batalha espiritual, não como esse movimento de teologia de batalha espiritual que existe por aí. Como eu disse, a batalha aqui é entre Cristo e Satanás. E nós estamos ali no meio dessa guerra e do lado de Cristo. Então, precisamos vigiar. Tá? Uma outra aplicação é a confiança na esperança da proteção divina. A esperança na proteção divina. A proteção da mulher que representa a igreja em meio à perseguição é um lembrete de que Deus cuida de seu povo. A confiança na providência de Deus deve encorajar os crentes a permanecerem firmes, mesmo diante da dificuldade. Terceiro, o valor do testemunho cristão. A ênfase na perseverança dos remanescentes demonstra que o testemunho fiel da igreja é crucial. Cada crente é chamado a viver e compartilhar sua fé de maneira autêntica, sendo luz em meio às trevas. E por último, adoração ao Cordeiro. A vitória de Cristo sobre Satanás deve resultar em adoração e gratidão. Os crentes são incentivados a refletir sobre a centralidade do sacrifício de Cristo em suas vidas e celebrar a salvação que ele trouxe. Apocalipse 12 fornece uma visão poderosa da batalha espiritual entre as forças do bem e do mal, destacando a proteção de Deus sobre o seu povo e a centralidade de Cristo na vitória de Satanás. Que Deus possa conceder a você despertamento para isso, né? Que vivemos num mundo onde o mal existe, mas o mal não é absoluto. Ore comigo. Pai querido, te agradeço pela oportunidade
de estarmos mais uma vez na Tua presença, Pai. Sabemos que a realidade do mal no mundo é real, que existe um ser que se disfarça para tentar enganar as pessoas de que ele não existe, e com isso ele espalha as suas malignidades, até mesmo dentro das igrejas, até mesmo na vida dos cristãos. Ele tenta burlar as suas vidas espirituais, desestimulando, tirando sua fé, tirando a sua fidelidade a Ti, Pai. E eu rogo neste momento ao Senhor que o Senhor ajude este filho e esta filha do Senhor neste momento, que ele possa ter os olhos espirituais abertos e consiga enxergar a realidade que existe, e também aquelas pessoas que ainda não Te conhecem como Salvador, que elas possam ser despertadas neste momento para a realidade espiritual e ficar do lado certo dessa batalha, que é o Teu lado. E assim nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Nos vemos na próxima oportunidade. Até lá.